Bem, hoje a gente vai estar falando sobre o ASP.NET 5, né, o que mudou na plataforma de desenvolvimento web, né? Para quem não me conhece, sou Renato Groff. Há algum tempo eu já tenho ajudado o pessoal aqui do grupo com artigos e também no início desse ano comecei a palestrar aqui com o espaço que o Netcoders fornece, né? Aqui tem os meus contatos, caso alguém queira me adicionar para trocar uma ideia ou mesmo tirar alguma dúvida, né? O conteúdo que está nesses slides, para elaborar ele, foi utilizado o Visual Studio Community 2015 e a versão Beta 5 do ASP.NET 5. Uma coisa que bastante gente tem questionado na internet, assim, em fóruns, já dá para desenvolver e mandar para produção usando o ASP.NET 5? Pelo menos assim, experiência própria, vendo que eu já tinha feito de testes e até pegando essa versão mais recente, tá bastante instável. Tem coisas que é implementado de uma maneira numa versão e na próxima versão já está sendo modificado, renomeado, namespace. Então ia ser um certo risco e muito provavelmente envolveria retrabalho, né? Tá fazendo essa aposta, né? Aqui a agenda do que a gente vai estar discutindo hoje. Eu disponibilizei no grupo lá no Facebook um link com as aplicações exemplo que eu montei para essa apresentação. Então, caso alguém queira baixar aí depois para estar acompanhando, já vai estar disponível lá para download. Começar falando do Visual Studio 2015 da nova plataforma .NET. Tem algumas melhorias nessa versão da IDE. Uma delas que bastante gente gostou e esperava que tivesse sido lançada antes foi a parte de debug de expressões lambda, né? Isso daí, desde quando o Link surgiu com o Visual Studio 2008, era uma coisa que todo mundo achava que deveria existir, só que por uma série de demandas que passavam na frente, o pessoal da Microsoft acabou não disponibilizando antes, né? Outras coisas que tem, o pessoal já vai notar uma certa diferença, é a interface do NuGet. Até o Visual Studio 2013, quando você ia utilizar a interface para adicionar um package ou atualizar ele, era uma janela modal. Então, se você estava mexendo em várias coisas do seu projeto, isso acabava atrapalhando um pouco. Agora é uma janela normal, como se fosse aquelas janelas de código que a gente utiliza, e você pode deixar ela aberta e mexendo nela conforme a necessidade, né? Outro recurso legal dessa versão nova do Visual Studio 2015 é o IntelliTest, que ele permite que você pegue um código legado e gere rapidamente testes unitários para esse código. Quando você já tem uma aplicação grande que não foi feito nada baseado em TDD e você quer exercitar as possibilidades para aquele código, é um mecanismo que pode ajudar bastante. O único porém é que na versão Professional ele não está habilitado. Se eu não me engano, é a partir da versão Enterprise. Mas se a empresa que vocês trabalham tem condição de estar bancando a versão Enterprise, além desse recurso, vai ter toda a parte de arquitetura que pode ajudar bastante no dia a dia, né? Além disso, tem o C Sharp 6.0,
pegando as alterações que tem nessa versão do C Sharp, não tem nada assim do tipo como foi o link e expressões lambda no .NET 3.0 ou então, mais recentemente, a parte de programação assíncrona que foi com C Sharp 5.0, que tem lá os operadores async e o await. Não tem nada assim muito revolucionário nessa versão nova, mas tem alguns melhoramentos e coisas que podem simplificar a escrita de código, né? O .NET também está utilizando um novo compilador agora, que é chamado de Roslyn. Vocês já devem ter acompanhado em fóruns ou mesmo site de notícias. Boa parte da plataforma .NET virou open source, inclusive está hospedada no GitHub. Caso alguém queira se aprofundar mais, ver como o pessoal implementa alguma classe ou recurso, então é possível estar verificando isso agora. E sobre o ASP.NET 5, ele foi completamente reformulado. Então a parte de WebForms mesmo caiu fora. Vai existir WebForms ainda, mas assim, isso foi dividido em dois caminhos, ou seja, o ASP.NET agora englobando MVC e Web API vai evoluir de maneira distinta do WebForms, mesmo porque a Microsoft espera que o pessoal evolua. Claro que ainda acontece de você precisar mexer com WebForms e pode até ser que para uma demanda muito específica você acabe utilizando ele, mas a recomendação é que parta para o desenvolvimento em MVC o quanto antes. Aqui tem um slide com informações que a Microsoft liberou recentemente, o ASP.NET 5 Roadmap. Aqui estão os prazos de entrega das versões do ASP.NET 5. Então, atualmente tá a versão beta 6. Até ontem, quando eu estava revisando esse material, tentei utilizar essa versão, deu alguns problemas com dependências no projeto, daí eu falei, bem, eu vou pegar a beta 5 mesmo, que tá um pouco mais estável e confiável. O Release Candidate está previsto para novembro agora desse ano, e a versão definitiva eles preveem que seja liberada agora no primeiro trimestre de 2016. Não tem uma data exata e mesmo essas outras datas que foram fornecidas, elas estão sujeitas a alteração. Agora eu vou discutir brevemente, dando uma visão geral do ASP.NET 5 e mais adiante a gente vai se aprofundar em alguns desses pontos. A primeira ideia que levou a desenvolver essa nova plataforma foi possibilitar que os desenvolvedores construíssem aplicações web multiplataforma. A Microsoft está investindo bastante para que o pessoal de ambiente Linux e mesmo Mac passe a utilizar o .NET Framework. Então já tem esse suporte, claro que está em desenvolvimento ainda, tem as suas instabilidades, mas a ideia também é trazer esse pessoal que está em outras plataformas para o .NET e para o ASP.NET. Tem novos tipos de projetos, a gente vai ver isso mais adiante. A forma como o projeto está estruturado mudou, até diria um pouco radicalmente do que a gente está acostumado até o Visual Studio 2013 com o MVC 5. Talvez a mudança mais drástica foi que agora não tem mais o System Web. Isso foi retirado pensando em ter uma arquitetura mais enxuta e que funcione com uma base modular. Muito do que a gente faz hoje desenvolvendo em
em ASP.NET, carrega uma série de recursos no servidor que, dependendo do tipo de aplicação, dificilmente vai ser utilizado. Por exemplo, se você desenvolver uma solução Web API, ele utiliza o System Web e tem recursos lá como cache, que muitas vezes você não vai utilizar, ou mesmo controle de sessão. Então é alguma coisa que num ambiente mais crítico, com muito acesso, vai acabar fazendo uma diferença. E se você retirar isso, com certeza você vai ter um ganho no gerenciamento dos recursos que a aplicação depende. O MVC e o Web API foram unificados no mesmo modelo, chamado de MVC 6. Então agora aquela classe API Controller e o controller que tinha do MVC passou tudo a ser controller. Não tem mais essa distinção. Outra coisa legal dessa versão é o conceito de compilação dinâmica. Vocês podem estar desenvolvendo pelo Visual Studio, debugando a aplicação e falar, opa, faltou preencher determinada propriedade de um objeto. Em vez de você parar o que vocês estavam fazendo, você pode editar o código com a aplicação rodando, fazer a modificação e, claro, vai dar um refresh daquela action, por exemplo, que você fez isso. Mas você não vai precisar estar parando todo o processo e recomeçando do zero, tipo fazendo a modificação, recompilando e iniciando desde o primeiro passo. Além de poder hospedar no IIS, o IIS eu entendo que não vai morrer, é possível também vocês criarem processos para estar hospedando uma aplicação web. Um lugar que isso seria particularmente útil seria quando você desenvolvesse para Linux ou para Mac. Como você não tem o IIS, normalmente você vai criar um processo seu e esse processo já vai fazer a hospedagem da sua solução web. O uso de DLLs também, normalmente quando a gente publicava ou mesmo compilava o projeto, era gerado uma série de DLLs de todos os projetos relacionados naquela solução. Isso vai ser trocado agora por packages do NuGet. Outra coisa que mudou, o pessoal que já utilizou injeção de dependência normalmente tem que pegar alguma solução externa e adicionar no projeto, como o Unity, o Ninject, o Spring. Agora já tem um mecanismo nativo do próprio .NET. Só que assim, a ideia é que tenha suporte também para vocês utilizarem esses containers. Tipo, o ASP.NET 5 não está barrando isso, mas assim, ele já oferece uma solução nativa e se não for nada muito específico, normalmente isso que já vem com a plataforma deve atender as demandas, né? A parte de itens e configuração, webconfig, não existe mais. A configuração em XML agora, por default, vai ser no formato JSON. A parte de pacotes client-side, como bibliotecas jQuery, alguma coisa que você utilize do Angular, o Bootstrap, vai ser tudo gerenciado utilizando NPM, Gulp e Bower. Essas três ferramentas, o pessoal que está mais habituado com Node, por exemplo, já conhece bem. Elas permitem que você faça todo o gerenciamento de CSS, JavaScript da sua aplicação. Tem uma série de funcionalidades que elas oferecem e vendo que isso tem uma grande aceitação na comunidade de desenvolvimento web, a Microsoft acabou optando por trazer isso também para o ASP.NET. View Components é um componente que é um mecanismo que substitui as Partial Views, né, que tinha até o MVC 5.
Tag helpers, que é uma coisa que simplifica e pode ser utilizado no lugar de um HTML helper. E tem também um mecanismo novo de cache no ASP.NET, que a gente vai ver mais adiante. Sobre o desenvolvimento multiplataforma, tem 2 runtimes agora que podem ser utilizados para o ASP.NET. Tem o .NET Core, que, vamos assim dizer, seria o conjunto dos recursos estritamente necessários, tipo, sem aquilo nenhuma aplicação web baseada no ASP.NET funcionaria. Ele vai possuir suporte não apenas para Windows, mas também para Mac e Linux, né? E o que acontece? Quando você fizer um deploy da sua aplicação, você pode estar distribuindo junto o .NET Core de forma que, se você optar mais para frente em novas soluções, usar uma versão mais recente, esse projeto legado que já estava no servidor, por exemplo, ele não vai ser afetado, ele já está com a biblioteca necessária para a sua execução, então vai ficar mais isolado. E o outro runtime é o .NET Framework, que é uma versão mais completa que o .NET Core, com suporte total às APIs do framework. Normalmente entendo que esse .NET Framework seria utilizado em ambiente Windows, né? De repente você tem que fazer alguma coisa manipulando algum arquivo do Office, muito certamente algum recurso desse runtime vai ser utilizado para dar suporte a esse tipo de trabalho, né? Ainda sobre multiplataforma, a Microsoft disponibilizou também uma ferramenta, o Visual Studio Code. Apesar do nome Visual Studio sugerir que seja uma IDE completa, com todos aqueles recursos que a gente está acostumado, essa ferramenta está bem mais próxima de um editor de código, tipo um Sublime. E qual que foi a ideia com isso? Foi dar uma opção para o pessoal que está em Linux e Mac para desenvolver em .NET. Você pode, nesse ambiente, tá criando uma aplicação ASP.NET ou mesmo até um aplicativo de linha de comando, utilizando os recursos básicos do .NET Core e está executando ele ou mesmo fazendo debug. É um editor de código, mas assim, bem mais rico em relação àquilo que a gente está acostumado. Agora no ASP.NET 5 a gente tem 3 tipos novos de projetos. Tem o ASP.NET Web Application, que é o que a gente já está acostumado. Tem um novo tipo de Class Library, que é utilizando essa ideia do .NET Core. E Console Application também, utilizando o .NET Core. Caso vocês precisem, de repente, criar alguma aplicação de teste baseado numa solution do ASP.NET 5 e precisa consumir alguma coisa que está numa dessas bibliotecas, vocês poderiam, de repente, criar uma console application desse tipo. E tudo que for compilado nesses 3 tipos de projeto vai gerar um package no formato que é utilizado pelo NuGet. Aqui tem um print com esses 3 tipos de projetos novos, eles ficam aqui na parte web, né? Caso a gente selecione aqui o ASP.NET Web Application, ele vai trazer esses templates baseados no Framework 4.6. Isso daqui seria basicamente MVC 5 ou Web API 2.2, que são as versões estáveis mais recentes. E caso a gente precise fazer alguma coisa no ASP.NET 5, estaria selecionando esses 3 templates aqui embaixo. Tranquilo até agora?
Aqui a gente tem a estrutura básica de um projeto no ASP.NET 5. Vocês repararem aqui na parte de reference, tem duas seções aqui. A primeira seria o .NET Framework Full mesmo, embaixo aqui o Core. A parte de script, CSS, vai ficar nesse www root. Aqui controllers e views segue a estrutura básica que a gente está acostumado até agora em projetos MVC, né? Já que embaixo muda bastante. Se vocês repararem, a gente tem vários arquivos de configuração aqui com extensão JSON. Por default, o ASP.NET 5 vai utilizar esse formato. O que a gente conhecia como webconfig, na verdade agora é o project.json. Esses arquivos Bower, gulp file, são da parte de gerenciamento de pacotes client-side, que eu já comentei. A classe Startup, a gente vai ver mais adiante, mas assim, a grosso modo pode ser considerado um equivalente do Global Ajax, que a gente estava acostumado em versões anteriores, né? Agora tem a parte de arquitetura modular. Como eu já mencionei, ao invés de sair carregando toda uma série de recursos que muitas vezes não vão ser utilizados na aplicação, normalmente quando você cria um projeto no ASP.NET 5, ele vai trazer o mínimo necessário para que rode ou Web API ou MVC, e claro, serviços adicionais como cache, autenticação, vocês vão ter que editar a classe Startup e adicionar chamadas a esse serviço. Conforme já foi citado também, o System Web morreu para essa versão do ASP.NET, e a parte de recursos, como eu já citei, você só usa aquilo que precisa, buscando sempre uma melhor performance no seu projeto. Aqui tem um print da classe Startup. Esse construtor aqui é default, o próprio mecanismo de execução de aplicações ASP.NET já espera nesse formato. A gente tem dois métodos importantes aqui, o configure service, que é onde a gente fala, está utilizando MVC ou de repente Web API, ou outros serviços adicionais como cache, esse caso aqui que a gente pode observar, né? Só um minutinho aqui. Aqui embaixo são configurações adicionais que a gente faz, né? Por exemplo, tratamento de erros está redirecionando para essa action. Aqui a parte de rotas da aplicação também. Então, basicamente, assim, aqui vai vir com o mínimo necessário para o tipo de aplicação que foi selecionado. E qualquer coisa adicional que seja necessário, vocês vão estar editando essa classe e fazendo as alterações. Aquela parte lá dos services, etc., aquilo já é a inversão de controle, né? Já é o container dos serviços? Oi? Essa parte aqui dos services, add, MVC, services, essa parte aí já é a parte de inversão de controle, a parte onde você vai colocando os serviços que você quer e como você quer. Também a parte de injeção de dependências é configurada nesse método, configure service. Mais adiante vai ter um exemplo de injeção de dependência, daí a gente vai voltar aqui nesse método.
mas é tudo feito normalmente por essa classe. Ainda sobre a questão de unificar serviços com MVC, a classe controller agora ela vai ser a base tanto para você criar alguma coisa, um serviço REST, quanto o seu site utilizando o MVC. Deixa eu até ampliar aqui. Aqui é um serviço Web API. Ele herda do tipo controller e aqui segue a estrutura básica que a gente está acostumado. É um HTTP GET. Aqui foi customizado a rota, né, para que passe com milhas e depois esse parâmetro de distância milhas. Aqui o restante já é o trivial de desenvolvimento de serviço com essa tecnologia. Tranquilo? Agora entra a parte de injeção de dependências. Eu não sei se todo mundo aqui já usou em algum momento injeção de dependências, mas assim, talvez o principal benefício do uso desse tipo de técnica seja um menor acoplamento entre as partes de um sistema. Você normalmente programa baseado no uso de interfaces, com isso você desacopla os módulos da sua aplicação. Se de repente você criar uma estrutura de log, por exemplo, baseado em arquivo texto, e do nada você quer mudar isso para usar o MongoDB, uma estrutura no SQL, se você fez isso com injeção de dependências, você vai poder então estar fazendo a mudança pontualmente, o restante da sua aplicação vai continuar transparente. Ele simplesmente vai chamar as estruturas de log baseado numa interface, sem saber que você utilizava antes arquivo texto e agora está utilizando o MongoDB, por exemplo. E outro benefício direto desse tipo de prática é que você acaba tendo uma maior flexibilidade quando precisa fazer mudança no sistema. Como não tem uma dependência tão forte entre as partes do seu sistema, fazer modificação numa biblioteca específica, desde que você não mude, por exemplo, a assinatura de métodos, não vai quebrar o restante que depende dessa estrutura que você está alterando. Nas versões anteriores do ASP.NET era utilizado normalmente algum container externo. O Unity é da própria Microsoft, só que você tinha que obrigatoriamente adicionar ele no seu projeto via NuGet. A mesma coisa o AutoFac, o Ninject, o Spring, que é um projeto que veio do Java e também foi portado para o .NET, né? E agora com o ASP.NET 5, essa ideia de um mecanismo nativo é justamente tornar mais simples o uso de injeção de dependência. Até depois a gente vai voltar na parte de cache. Se vocês notarem, aquele primeiro exemplo que eu tinha mostrado tinha uma interface iMemoryCache e uma classe MemoryCache. Até esses serviços básicos do .NET, do ASP.NET, eles estão baseados no uso de injeção de dependência. Eu vou mostrar agora um pequeno exemplo aqui envolvendo injeção de dependência nessa versão nova. A gente tem duas classes aqui, duas interfaces. Eu criei uma estrutura bem simples para teste, só para entender o conceito, né? A iTest de injeção de dependência A e a iTest de injeção de dependência B. Eles vão ter essa propriedade aí de referência. Mais adiante aqui a gente tem as implementações baseadas nessa classe.
A teste de injeção de dependência A, ela tem interface e teste de injeção de dependência A. O construtor dela vai criar um guide aqui, né? Teste de injeção de dependência B é a mesma coisa. Essa classe teste de injeção de dependência C a gente fez sem interface para mostrar também que você pode pegar algo, uma construção completa e mesmo assim usar a injeção de dependência. Poderia também ser utilizado como uma classe abstrata. Tem essa possibilidade ainda. Aqui daí na classe Startup, a gente vai, no método Configure Service, adicionar aqui as dependências do projeto. Ele passa como parâmetro esse eService Collection e aqui embaixo a gente já faz o mapeamento. O Add Singleton, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar a nossa interface ITS injeção de dependência A e mapear para a classe correspondente, a teste injeção de dependência A. E o que vai funcionar? Durante todo o ciclo de vida de da aplicação aqui de exemplo, qualquer dependência para essa interface ITS injeção de dependência A, ela vai ser resolvida sempre com uma única instância. Ou seja, vai ficar essa instância em memória, ela vai ser gerada a primeira vez que for encontrada uma dependência, depois qualquer chamada subsequente vai utilizar essa mesma referência que foi criada no momento inicial. Já o método Add Transient, ele vai fazer justamente o inverso. Toda vez que encontrar uma dependência de ITS injeção de dependência B ou da classe teste injeção de dependência C, ele vai gerar sempre uma nova instância. Daí vai cair naquela pergunta, mas o que seria melhor utilizar? Depende do contexto. Vai ter casos que você vai utilizar suas classes e você quer manter ela durante todo o ciclo de vida da aplicação, que é o caso do cache. Você não vai gerar uma instância nova do objeto de cache, você vai adicionar ele como um singleton. Agora, se é alguma coisa que não mantém estado a cada requisição que o usuário manda, aí você vai utilizar ele nesse modo transiente, que é o Add Transient. Tranquilo? Quando é que ele cria o objeto no Add Transient? É quando eu faço a primeira chamada para um método, ou é ou ele já deixa um criado quando vem uma requisição? Não, quando ele encontrar uma chamada, ele vai criar. Só que daí o que acontece? Como você vai estar num ambiente que chega a múltiplas requisições, toda hora que cai num ponto que aparece aquela dependência, ele gera uma nova instância. Ou seja, pode cair um pouquinho. Sim. Se você utilizar muito isso, se for um objeto complexo na montagem, vai acabar levando um tempo maior. Já, como eu falei, o outro caso, por exemplo, você pegar cache ou mesmo se fosse usar alguma coisa baseada no uso de sessão, isso daí é um objeto que você tem que manter indeterminadamente, ou seja, aí você vai montar ele como se fosse um singleton. Né? No caso do singleton, ele monta quando ele dá o application start? Eu não sei te dizer o exato momento, mas assim, eu acho que é a primeira vez que ele encontrar uma ocorrência. De repente ele chama uma classe que que tem aquela dependência. Nesse momento ele já deve instanciar. Eu não sei exatamente, mas eu entendo que aconteça dessa maneira. Aqui a gente tem um exemplo de utilização dessas dependências no controller. Tem dois modos com esse mecanismo de injeção de dependência.
O primeiro seria vocês declararem uma propriedade aqui, uma propriedade nela, marcar o atributo from service, ou seja, toda vez que instanciar aquele controller para atender uma requisição, vai ser criada uma instância baseada nessa interface. E a outra seria você passar isso via construtor. Tem gente que defende mais o uso de propriedade, tem gente que prefere construtor. Eu, particularmente, prefiro como propriedade, porque se tiver que resolver várias dependências, você não fica criando aquele construtor gigantesco com um monte de parâmetro. Eu acho que fica mais limpo o código declarar como se fosse uma propriedade, né? Tem algum problema com o construtor desse ponto, tem uma array desse cara? Ou uma lista desse cara? Você fala resolver dependência como... seja uma coleção, tanto array como list. Você pode também, lá na parte que você resolve as dependências na classe startup, de repente ser uma coleção que vai ficar lá persistida sempre na memória, você passar um objeto instanciado para depois reutilizar ele pelo seu código. De repente você tem uma lista de configurações que lê de um XML. E você precisa manter na memória. Você pode pegar esse objeto, passar lá no método addSingleton e ele vai ficar na memória para você reutilizar ele. E permite isso também. Todos os controllers são automaticamente itens dos services para ele resolver dependências? Sim, se ele encontrar alguma coisa. Normalmente assim, a gente não cria construtores para um controller. Se ele vê que tem um construtor que tem parâmetros, como isso é invocado automaticamente pelo engine do ASP.NET MVC, ele vai entender que você vai ter que resolver essa dependência. Mas eu posso também usar os services e tentar resolver uma dependência para home controller? Usar o home controller como se fosse um serviço? Eu sei, deixa pra lá, é uma outra coisa. Não, na verdade assim, você fala a mesma dependência, você está resolvendo ela ao mesmo tempo como propriedade, depois como... Na verdade eu queria que home controller fosse um serviço que pudesse chamar em qualquer outro lugar, digamos assim, uma camada superior de teste dos meus controllers. Ah, tá, entendi. E aí eu queria saber se eu posso usar services também para falar, olha, eu quero a interface e-home controller. Aí com base no e-home controller eu faço meus testes da minha página inicial. Se você configurar como de repente um parâmetro no construtor, entendo que seja possível. Assim, basicamente você vai ter que ter uma classe base e informar isso dessas duas maneiras, com propriedade ou com parte de um construtor. Em teoria é possível. Tem outra forma de resolver dependências também, que seria direto no código de uma view, usando o Razor. Que aqui vocês colocariam daí essa cláusula inject com arroba, né? Passaria qual que é a classe ou interface que vai ser resolvida e o objeto que vai receber isso. Particularmente, eu acho que é muito melhor você fazer isso no controller, né? Que se você faz parte no controller e parte na view, a tendência é que vira uma grande bagunça. Até porque a manipulação de vários objetos, e esse é o objetivo de existir o controller, né? E a view, na verdade, seria só para você estar consumindo dados que o controller te passou. Mas é uma possibilidade que ele oferece também. Pessoal, recomeçar agora. O próximo tópico é a parte de itens de configuração. Como eu já tinha comentado, a webconfig
deixou de existir para o ASP.NET 5, e também aquela classe Configuration Manager que normalmente a gente usava para ler coisa do app settings, ela não está mais disponível. Isso foi trocado por uma interface que chama eConfiguration. Essa interface está nesse namespace Microsoft Framework Configuration. Isso é engraçado, porque assim, até umas versões atrás, vamos assim dizer, um mês atrás, esse framework, na verdade, o nome dele era Microsoft Framework Configuration Model. As versões mais recentes já foi até renomeado. Ou seja, cai naquele negócio. Se você tentar desenvolver alguma coisa utilizando o ASP.NET 5 e falar, não, eu quero usar isso em produção, pode ser que no próximo release já mude várias coisas e já quebre de cara a sua compilação, né? O acesso ao eConfiguration é via injeção de dependência, a gente já vai ver aí mais adiante. A maioria desses serviços adicionais que a gente inclui na aplicação quase sempre acaba passando por resolver alguma dependência no projeto. E que eu tinha comentado também, essas configurações do projeto vão ficar no arquivo config.json. Só que é possível também usar XML, ele suporta, só que assim, a opção primária é JSON, e até arquivos INI dá para você estar incluindo no seu projeto. Aqui a gente tem a parte que habilita o uso do eConfiguration. Aqui no construtor da classe Startup, se vocês repararem, tem aqui o add JSON file, que é o arquivo padrão do projeto, config.json. Ele adiciona também variáveis de ambiente, e é possível ainda incluir essas outras opções, XML ou mesmo um arquivo INI. Mais abaixo aqui a gente tem uma propriedade aqui baseada no eConfiguration, e no Configure Services a gente adiciona a resolução dessa interface no modo singleton, que normalmente assim, o objeto de configuração, uma única instância dele, a gente entende que vai servir para todo o ciclo de vida da aplicação, né? Nesse próximo slide aqui a gente tem um exemplo de arquivo de configuração. Notem que, diferente do app-config ou do web-config, não existe uma estrutura rígida que a gente precisa seguir. Não tem uma seção app-settings, toda aquela estrutura mais engessada que existe desses XMLs. A gente pode definir isso com N níveis, seguir a organização conforme a gente bem entende. Claro, tomando cuidado depois de fazer algo que não dificulte o trabalho no dia a dia do projeto. A gente vai conseguir então usar todas as coisinhas do JSON, tipo os objetos e objetos dentro de objetos e Sim. Os arrays. Sim. Em teoria vai ter todo esse suporte. Uma dúvida. Oi. Na parte de configuração mesmo, o webconfig era mais simples? A questão, acho que não, cara. Na verdade, assim, ele... Você bate o olho e você já consegue ver toda a configuração do projeto. No webconfig você fica caçando as tags. É que vai muito questão de costume também. Isso, né? também tem isso, verdade. Não, mas aqui Os caras que já conhecem, bate o olho e sabe de configuração. Mas config, de legibilidade, no fundo era aquele negócio, né? A configuração é de que algumas propriedades, de que outras propriedades. E aí outra coisa. E tudo isso aí, se não me engano, você acabava jogando para uma classe que seguia mais ou menos a mesma estrutura hierárquica, né, do XML. E era muito fácil de você se perder entre atributo e elemento. Então, isso que você comentou também é uma coisa que pouca gente sabe, mas assim, dá para você criar sessões no webconfig. Só que para você criar uma sessão no webconfig, você tem que usar um provider, herdar de um provider que a Microsoft disponibiliza.
aí você montar toda essa estrutura que vai ser o que você vai seguir no webconfig ou no appconfig. Isso normalmente é feito em biblioteca paga. Por exemplo, você vai comprar o Telerik. Daí você precisa adicionar alguma coisa no seu webconfig. O que o pessoal do Telerik teve que fazer? Eles tiveram que herdar vários tipos que a Microsoft disponibiliza para montar essa estrutura, e daí vocês vão ter que logo no começo do arquivo webconfig, por exemplo, colocar um add lá, session e tal, e embaixo daí montar essa estrutura. Só que essa estrutura, como não é nativa do .NET Framework, você não vai ter IntelliSense. Ou seja, você vai ter que pegar na documentação dos caras para fazer. Daí, se alguém se perde, faz alguma besteira, começa a dar um erro no projeto e você fica meio vendido. Tem o lance da padronização também. Sim. A maioria das linguagens já trabalha com esses temas de direção. Sim. Só para falar uma aventura, por que não colocar Entity Framework para Oracle? Trabalho chato. Se você usar o N-Hibernate, vai bem mais liso, né? Sim. Foi uma escolha de cima, não pude opinar nessa. Mas assim, eu vejo como grande vantagem de usar esse formato, assim, se tiver que desenvolver algo novo, de repente algum framework que vocês estão montando, a estrutura é bem flexível e não vai ter que montar a classe por trás para seguir todo aquele esquema rígido que tem do XML. Você monta lá a sua hierarquia, toma cuidado de seguir corretamente e não vai ter que registrar a biblioteca para fazer isso, nada do tipo. Tranquilo? Deixa eu dar um zoom aqui nesse exemplo. Aqui é um controller que vai acessar o nosso config.json. Project.json, quer dizer. Aqui a gente importa o namespace, né, inicialmente, aqui nessa linha 2. Aqui eu coloquei uma propriedade, mas assim, eu não coloquei o atributo from service, ou seja, sem esse atributo não vai ser resolvida a dependência. Isso vai ser feito aqui embaixo, no nosso construtor. Ele vai receber um e-configuration e daí já vai atribuir esse valor à propriedade. Aí aqui embaixo, o que acontece? Eu tenho um viewBag aqui, estou criando uma propriedade nova para ele e eu estou chamando o método get do configuration. Esse método get, o que acontece? Os diferentes níveis que você montou no seu arquivo JSON, você vai separando ele por 2 pontos. Então, se tivesse teste daí, um segundo nível, agrupamento, e depois chegasse em configuração 1, a gente ia colocar esses 3 itens na sequência separado por 2 pontos. Então, é uma estrutura bem flexível e, tipo, você pode customizar ela conforme sua necessidade e preferência. Não vai ter muito impacto na forma como você programa. Você não vai ter que montar uma série de chamadas encadeadas para recuperar um item, como se estivesse lendo, por exemplo, um XML. Aqui eu fiz um exemplo também chamando a parte de configuração numa view. Como eu já disse, é possível fazer isso, mas o recomendável é que a gente faça esse tipo de coisa num controller, até porque, respeitando a arquitetura do MVC, a função do controller é justamente essa, interagir com os objetos e só devolver uma resposta para as nossas views, né? Tranquilo? Agora eu vou começar a falar da parte de gerenciamento de pacotes client-side.
atualmente, pelo menos nesse estágio, o ASP.NET 5 está se baseando no uso do Bower para gerenciar os pacotes, né, os CSS, scripts. O Gulp é quem faz as tarefas de manipulação desses pacotes. E o NPM funciona como ambiente para estar fazendo todo esse gerenciamento. Uma diferença que tem do começo do ano para cá é que antes, ao invés do Gulp, estava sendo usado o Gantt. A Microsoft acabou optando pelo Gulp. Comparando os dois padrões, eu achei o Gulp bem mais simplificado, que antes assim a gente adicionava uma referência no projeto e tinha que ir numa tela que chama Task Runner do Visual Studio e pedir para ele executar para baixar isso. Agora não, agora a gente vai direto no Bower, ele automaticamente, quando a gente termina de configurar um pacote lá, ele já baixa esse pacote e monta a estrutura. Outra coisa que era chata antes de utilizar o Gulp era que muitas vezes a gente tinha que configurar, essa biblioteca de scripts tem CSS e imagens, então a gente tinha que ir lá falar, as imagens vão ficar no diretório X, o CSS no diretório Y. Agora não, com o Gulp ele já está... Claro que assim, tem um repositório de onde ele busca esses dados para montar a estrutura. Mas assim, ele já traz tudo isso e você não precisa se preocupar. Um trabalho a menos para você de desenvolvimento. Essas ferramentas que eu citei, o uso delas em conjunto acabou gerando todo um processo de build. Então tem a parte de bundle que você vai pegar e agrupar vários arquivos num bloco só para diminuir a quantidade de requisições HTTP, que na verdade assim, quando você acessa a sua página web, além daquele conteúdo web, as dependências que estão lá de script, CSS, acaba sendo gerado requisição daquilo também. Então assim, via bundle, você vai tentar juntar coisas parecidas, tipo script, CSS, de forma que não faça tanta requisição e deixe mais rápido o acesso à página. Outra coisa que é feita para diminuir o tráfego de dados na rede é minification, ou seja, você pegar um script ou um CSS, eliminar quebras de linha, espaços aonde for possível, para deixar o conteúdo mais compacto possível. Outra coisa nesse módulo de gerenciamento de pacotes é a parte de controle de versão. Então essas ferramentas facilitam para que você atualize os pacotes de alguma biblioteca, por exemplo, sem ter que fazer como era antigamente. Por exemplo, você adicionava alguma coisa no projeto, você fazia tudo isso manualmente. Ou via NuGet quando tinha o pacote no NuGet. Só que tem vários pacotes que você vê que não estão lá e daí você tem que ir na página de quem desenvolve a solução, baixar e adicionar no seu projeto, que é um trabalho adicional. Outra coisa que esse ambiente de execução permite é você trabalhar com ferramentas como o JS Hint ou JS Lint, que fazem verificação de código JavaScript. Que hoje, se você não utilizar isso, simplesmente montar um JavaScript errado, ele vai subir e você só vai notar isso em tempo de execução. Outra coisa que tem suporte através do uso dessas ferramentas é LESS e SAS, que é você pegar, por exemplo, seu CSS, está definindo variáveis, funções para não ficar aquele negócio de você ter que criar vários CSS ou de repente duplicar código, faz isso de um jeito ou faz de outro jeito. Dar um pouco de inteligência para algo que basicamente seria um arquivo estático.
Aqui a gente tem um exemplo de como funciona para adicionar uma biblioteca de scripts num projeto ASP.NET 5. A gente vai ir no arquivo bower.json e o próprio IntelliSense se conecta num repositório do Bower e já lista para a gente aqui as bibliotecas disponíveis. Aqui nesse caso eu estou adicionando uma biblioteca que traz informação de clima, que chama OpenWeather. Quando a gente seleciona aqui embaixo, ele já traz daí a versão mais recente, dá para a gente colocar, utilize exatamente essa versão, de repente utilize a partir da versão X. Então tem todo esse suporte já usando esses caracteres especiais aqui. E quando a gente passa o mouse nessas opções, já vem uma dica falando, isso funciona dessa maneira, tipo, vai ser a partir da versão tal. Então tem todo esse suporte adicional. Aqui, quando a gente declarar o uso do OpenWeather no arquivo bower.json, ele já vai fazer o download e se a gente checar aqui a dependência, já vai estar ela incluída também com o que veio default do projeto MVC. Até se você comentou do Angular, por enquanto não tem nada nativo de Angular quando você cria o projeto. Pode ser que em versões futuras a Microsoft já monte até um template que vem com a biblioteca por default, né? Outro recurso novo que a gente tem agora no ASP.NET 5 são os View Components. Seria uma espécie de substituto das Partial Views, né? Que acontece? Quando você usava uma Partial View, você tinha que ir no controller e criar uma action para isso. Ou, de repente, até criar um controller para fazer isso. Se você não quiser, de repente, misturar com algo que já existe, né? Deixar uma responsabilidade única. E por estar declarando um controller, tem todo o ciclo de vida dele, tem um consumo a mais de recursos. A parte de View Components, ela foi desenvolvida seguindo uma ideia que vem do WebForms, dos User Controls. Então, assim, só que é mais customizado e voltado para MVC. Na prática, assim, o desenvolvimento vai envolver a criação de uma classe e vocês vão ter também uma view que seria a saída em HTML desse controle. A ideia com isso é facilitar o reuso, dispensar que use toda a estrutura de um controller convencional e você pode incluir ele em qualquer ponto de uma view convencional que dependa desse controle que está sendo montado. Aqui a gente tem a estrutura esperada para um View Component. Vai ter que existir uma pasta Components no projeto e normalmente a classe segue essa convenção, nome e no final o sufixo Component. Aqui nessa outra pasta aqui na share vai ter uma pasta components, vai ter a pasta do componente, no caso aqui clima cidade, e sempre um arquivo default CSHTML que é a view correspondente a essa saída. O tipo básico para implementar um View Component chama View Component mesmo. Aqui a gente vai ter a nossa classe herdando dessa classe básica, né? Ela vai ter que ser marcada também com esse atributo View Component e preenchido a propriedade name. E quando for invocado esse controle, a gente vai informar esse valor que está aqui, clima cidade, esse string. Oi. Cada view
Não. O View Component, por exemplo, você pode fazer assim, você montar um View Component de um controle que permite multisseleção, por exemplo. Você Não pode, necessariamente para todos, tipo uma index, uma view comum. na verdade, você montaria e usaria só em algumas views do seu projeto. Agora, se for alguma coisa que você não vai reutilizar, é usado isoladamente, nem compensa montar um view component. É só quando você vê a possibilidade de reuso, né? Que se for algo bem isolado naquela view, nem compensa montar isso, né? Coisas que serão utilizadas em outros views, aí você Sim. pode pegar. De repente, uma coisa que poderia fazer assim para utilizar view component, por exemplo, você tem várias views de consulta. E daí você quer pegar essas consultas que variam de ponto a ponto e gerar um PDF ou um Excel desse resultado. Você montaria um View Component que faz isso, passaria os parâmetros para fazer isso, e daí seria um único componente que você está usando em vários pontos da sua aplicação. Tranquilo? O método que a gente tem que declarar para gerar a saída do View Component é esse invoke. O retorno dele vai ser um eView Component Result. Aqui a gente pode colocar N parâmetros, seguindo essa ideia que eu falei de gerar um PDF ou um Excel. Internamente a gente faz o processamento, então coisas típicas de uma view como view data, view bag estão disponíveis. Nesse ponto não varia tanto de um controller convencional, né? Por exemplo, essa view component mudaria alguma coisa, comportamento de view para controller, para acessar o controller, não muda nada. Não muda nada. Ela vai acessar o controller normal. Sim, vai ter o seu controller normal, só que daí a sua view vai utilizar esse componente, então ela vai, quando for gerar essa saída em HTML, ela vai acabar invocando esse método invoke para trazer o retorno esperado. Aqui nesse próximo slide, deixa eu ampliar aqui, a gente tem o arquivo default CS.html, que é a saída que vai gerar o HTML desse componente. Aqui eu tenho alguns parágrafos que eu coloquei, umas classes CSS necessárias para utilizar com essa biblioteca OpenWeather, né, que eu comentei aí anteriormente. Aqui tem a declaração do OpenWeather, assim, estrutura idêntica a de uma view de um controller convencional. E aqui embaixo eu chamo a biblioteca OpenWeather, pegando qual que é o clima de uma cidade naquele instante e passando esses parâmetros daí para que a biblioteca preencha aqui em cima e gere daí uma imagem, por exemplo, se está ensolarado, se está chuvoso, se é dia, se é noite. Essa biblioteca aqui suporta tudo isso. Aí para consumir o View Component, a gente teria a nossa view convencional, incluiria um trecho de código como esse, colocando uma chamada objeto component, método invoke, daí a gente coloca aqui qual que é o nome desse componente que estava naquele atributo que a gente preencheu lá na definição, né? E passando aqui os parâmetros. Aqui é uma lista de parâmetros, então se a gente tivesse três informações necessárias para processar esse controle, a gente colocaria aqui, claro, lá no método invoke dele, teria as entradas correspondentes. Tranquilo? Não vai ter mais automaticamente como escrever todas as outras views. Então, eu acho assim, o que seria uma view parcial que você
monta só para gerar um trecho de HTML na sua view principal, muito provavelmente você vai migrar e converter para um view component. Isso é complicado. Vai ter um caminho para facilitar. Você fala algum assistente para converter, de repente. Qual vai ser a complexidade? Então, eu não sei se vão criar alguma coisa assim. No momento não tem nada. Tanto que até para criar o View Component, a gente precisa, aquelas pastas que eu mostrei, a gente tem que criar manualmente e montar toda aquela estrutura manualmente. Não tem um wizard do tipo que você clica e já gera o arquivo CSS-HTML. Você tem que montar manualmente a estrutura e acertar tudo isso. Eu acho que até o final, quando concluírem um ASP.NET 5, eles devem criar algum assistente para facilitar esse trabalho. Só que agora mesmo o trabalho está bem braçal. Quando você instala o template padrão do novo ASP.NET, ele já traz uma página, quando você bota para rodar, ele traz uma página. Como você traduzir uma aplicação da versão 4.6, se não me engano, né, anterior, Sim. para nova, mas parece que o trabalho é manual. Boa parte do trabalho é manual. É uma coisa Tá. para você O que difere de fato do uso da Partial, né? Partial View? Hoje eu uso muito módulos, né? Sim. Na aplicação com Partial, então eu tenho que trazer relatórios de compra, venda, com a Partial View. Sim. Eu consigo modularizar isso como componente, né? Eu acho muito simples por Partial, né? Chamo o método faz todo o resumo do relatório e ele retorna no meu módulo lá na Partial View. Né? E eu consigo usar bem como um módulo separado na aplicação. Se eu chamar ele em qualquer lugar, né? Sim. Acesso controller, chamo o método, ele retorna. Só preciso especificar, por exemplo, se eu estiver fazendo uma requisição Ajax, eu vou escolher o tipo que eu quero retornar um HTML, no caso vai retornar um texto Sim. HTML. Mas o que difere de fato usar um componente de uma parte, no caso? O que difere é o fato de, nesse modelo novo, não estar usando mais toda aquela estrutura do controller. Ele É totalmente desacoplado do controller. Assim, dava para você, se você estruturar bem, a Partial View vai funcionar de boa, tranquilo. Só que assim, uma coisa que acontecia muito é você estar com um controller gigantesco daí. E a ideia foi justamente separar isso para ficar alguma coisa, vamos assim dizer, mais coesa, né? Ter separação de responsabilidade. E até não consumir todos os recursos que vão quando você instancia um controller na memória, né? Organizar melhor e também consumir menos recurso, né? Tranquilo até aqui? Esse conceito do component, ele pode ficar um pouquinho no conceito do Angular? Tem alguma aplicação? Eu não conheço muito do Angular, mas assim, eu sei que o Pablo mesmo tem mais contato no dia a dia. Eu sei que tem várias coisas que é quebrado em módulos lá, né? E até pensando em reuso. Segue a mesma linha de ideia do ano. É a mesma ideia. Uma das rancuras da mesma ideia. Dois caminhos para você seguir. Não. Oi. Não é necessariamente preciso usar uma view component. Não, só se você tiver as situações que eu falei que envolve reuso. Tá, mas vamos dizer que eu tenho essa situação e não quero utilizar, tá? Ou ele vai insistir que eu use e Nessa estrutura nova você vai ter que fazer isso, porque antigamente você podia criar uma partial view no controller. Agora nem tem mais o tipo que você fazia isso disponível. Ou seja, você vai ter que obrigatoriamente, quando surgir um cenário que envolva isso, ele mesmo vai apontar para eu poder criar. Sim. Tranquilo? Tá quase acabando já. Tag helpers. Esse recurso novo, ele não substitui os HTML helpers convencionais, ou seja,
você tem lá o /HTML Action. Você pode continuar utilizando isso normalmente. Mas assim, caso você queira simplificar e usar algo mais próximo do HTML convencional, visualmente eu acho que fica um código mais enxuto utilizar as tag helpers. Eu vou mostrar um exemplo aqui, bem simples. Aqui em cima a gente tem um primeiro exemplo utilizando um Action Link, com HTML Helper, que é o que a gente vem fazendo hoje em dia até o MVC 5. Com o MVC 6, essa chamada aqui em cima, que está com HTML.ActionLink, a gente pode simplesmente colocar a tag A do HTML e os parâmetros que a gente passa, colocar ASP Controller, ASP Action e mesmo parâmetros adicionais que mandaria para essa Action aqui nessa tag, ou seja, fica uma coisa mais próxima do HTML, também para lugares que tem equipe de design e equipe de desenvolvimento, tende a facilitar o trabalho, porque às vezes você pega um designer que não conhece tanto o ASP.NET MVC, o cara vai se confundir, tipo, você precisaria de repente criar uma classe CSS para esse Action Link, o cara não conhece, vai passar batido. Então, trabalhar nesse formato mais próximo de HTML, a tendência é que facilite essa interação entre desenvolvedor e designer, né? Um problema que eu sempre tinha quando o pessoal usava os helpers é de colocar ações, né, ligadas a computador da Google de AdWords. Oi? AdWords? Não, o computador mesmo do Google de ações de, sabe, Google Analytics. A chamada para Google Analytics quando você usa HTML Helper é triste. Você tinha que fazer seus próprios helpers para embutir isso nos OnClicks. Na verdade, no seu helper você gerava o HTML via string mesmo, concatenando string para ter algumas propriedades Sim. a mais para ele colocar aquele Google GA, não sei o que lá, e assim por diante. Sim. No Analytics. Fora que o mas isso quando você tem uma SPA, é uma página só, você quer calcular, ou não? Não, isso daí para MVC normalzão, assim. Se eu quisesse usar helpers, eu tinha que criar meus próprios helpers para receber lá os parâmetros do Google Analytics e colocar nas ações de on-click, ou isso ou aquilo. Entendi. Era uma coisa muito chata. Desse jeito, se eu coloco nessa tag A, um on-click, isso, etc., ele vai respeitar ou ele vai substituir toda a tag? A ideia é que respeite. Só a parte que envolve interação direta com o MVC, que normalmente você vai notar aqui, vai estar com ASP traço alguma coisa. Entendi. E dá também para você, de repente, customizar isso. Se você, de repente, está criando, tem uma série de coisas que fazem várias páginas, junto com algum controle HTML, você pode criar uma tag helper customizada e daí vai estar disponível para você utilizar isso na sua view. Alguma coisa. O pessoal esconde os truques assim, né? Ficou barato isso. Não, fora que não sei se vocês passavam por isso, mas existe uma model com booleano de propriedade. E não sei o que o helper fazia, que ele criava dois inputs, um input check e um hidden. E dava problema, né? Um negócio muito estranho. A ideia é, pelo menos com essa parte aqui, eu acredito que tem de a ser um recurso bem utilizado, que bem ou mal simplifica visualmente o código, né? Tranquilo? Bem, agora a parte final sobre cache. A parte de cache também, como o System Web morreu, ela foi redesenhada, né? Tem 3 possibilidades de uso de cache. Uma delas é a interface in-memory cache.
as instâncias delas são equivalentes àquele objeto cache que tinha no ASP.NET convencional. A outra seria a tag cache dentro de uma view, ou seja, você tem uma view e parte dela, por exemplo, a view principal do sistema tem um cabeçalho que não deveria ser atualizado toda hora. Você pode deixar isso dentro dessa tag cache. E a terceira seria você pegar todo o resultado de uma view e deixar ela armazenada em cache segundo algum critério durante um período de tempo. Isso seria feito com esse atributo response cache, que nas versões anteriores do ASP.NET MVC a gente conhece como output cache. Aqui tem um exemplo de configuração do cache. A parte de habilitar esse tipo de recurso segue o mesmo que a gente já falou anteriormente, vai ser via injeção de dependência. Aqui a gente coloca qual que é a interface. Essa classe Memory Cache é do próprio framework. Só que você pode, de repente, criar o seu mecanismo próprio de cache, de repente usando um banco de dados. Tem todo esse suporte também adicional. E o método add-caching vai ativar isso no pipeline do ASP.NET 5. Sim. Uma coisa que é possível também, que o pessoal tem utilizado em outras versões, é o Redis para fazer a parte de cache. Então, o ASP.NET 5 também suporta ele e basicamente vai passar pelo uso dessa interface aqui. Aqui tem um exemplo de uso do in-memory cache num controller. Como já aconteceu anteriormente, a gente vai resolver a nossa dependência de uma propriedade com o atributo from service. Mais embaixo aqui, a gente vai tentar, pegando esse objeto que foi resolvido via injeção, ver se tem essa entrada test cache nele com um objeto do tipo datetime. Para isso a gente chama esse método try-get-value. Caso exista, beleza, ele vai ter um valor, já vem aqui para baixo e preenche o nosso viewbag. Se não existir, a gente vai entrar dentro desse if aqui e vai chamar daí o método set. Essa parte de try-get-value e set, ela já mudou de 2 meses atrás para essas versões mais recentes. Então é uma coisa que muito provavelmente já teve uma mexida um pouco substancial, pode ser que não fique assim até o final, né? Esse objeto cache aqui que a gente está manipulando, a gente vai passar daí a nossa data e vai criar uma nova instância do tipo memory cache em try options. Aqui a gente configura a expiração, ou seja, para daqui a 2 minutos do horário atual. Essa parte priority aqui, o valor high, a gente informa para o mecanismo de cache, assim, quando ele for fazer a limpeza, ele priorizar esses itens que estão aqui, de repente tomar um cuidado especial em caso de falhas para não esvaziar todo o cache. Tranquilo? Oi. Essa questão do cache, eles fizeram também pensando no Azure, solicitação na hora de carregar a página, se já mantendo o cache no tempo vai ter menos solicitação de dados? Sim, eles já modelaram a arquitetura da parte de cache, levando em conta também a parte de cloud computing. Ou seja, no Azure você consegue ativar o Redis daí para fazer o cache da sua aplicação. Então já tem todo esse suporte no ASP.NET 5, para que você trabalhe sem ter que fazer um esforço muito grande manipulando cache, fazer da forma mais
mais transparente possível, né? Aqui a gente tem um segundo exemplo, agora usando a tag cache. É bem similar ao anterior, a gente vai ter que configurar aqui qual que é o tempo de expiração, e tudo que ficar dentro dessa cache, dessa tag cache, vai ficar armazenado em memória para evitar um reprocessamento desnecessário. Então, se de repente você tem uma espécie de relógio na sua página, que você marca a data atual, você pode pegar aquele trecho da sua página e falar que vai ser atualizado a cada 1 minuto. Ou de repente assim, você tem um leitor de CSS, um painel assim de ações, e tem a parte de CSS, para não ficar em todo o carregamento da página reprocessando toda ela. Você deixa isso por um período, sei lá, de 2 minutos, e quando expirar esse tempo, ele acaba forçando que seja reprocessado o que está dentro dessa tag. Tranquilo? Aqui nós temos um exemplo de uso do response cache. Ele é bem similar ao output cache. A gente vai configurar o tempo em segundos. Claro, tem opções adicionais. Por exemplo, eu quero que o cache varie de acordo com a query string. Que eu posso, por exemplo, ter visualização de categorias de produto. Então você vai manter um cache, sei lá, de eletrônicos, daí um cache de DVDs, por exemplo, e assim por diante. Dá para estar configurando isso de maneira similar ao que acontecia nas versões anteriores. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, sugestão? Só uma pergunta, já dá para fazer deploy em algum lugar? Então, se você reparar, tem até no slide aí aquela parte quando você cria o projeto. Deixa eu até voltar aqui. Ele tem uma opção para já apontar para o Azure. Só que assim, como está em desenvolvimento ainda, isso daí foi um recurso que eu não cheguei a testar. Eu não sei se ele está bem confiável, né? Eu acredito com essas mudanças aí que estão acontecendo toda hora que possa estar instável, né? A extensão continua com o CSHTML das páginas? Sim, do Razor continua CSHTML. A parte de VB ainda, que eu estava comentando aqui agora na hora do intervalo, ela não está sendo suportada ainda. Está previsto mais para o final agora das mudanças que eles estão fazendo, que suporte isso também. Deixa eu até mostrar aqui a parte do Azure. Ele tem essa opção aqui. Só que assim, eu acredito pelo menos para o MVC5 é para funcionar tranquilamente, porque já é uma tecnologia madura, né? Mas para o ASP.NET 5 está tendo muita mudança, assim, todo mês vai ter um release. Eu acredito que a confiabilidade seja baixa no momento. Deixa eu ver o final aqui. Tem alguma... Eles estão pretendendo colocar isso tipo WPF, essa estrutura de pastas, os JSON, substituir o APP no caso, o JSON. Eu acho que por enquanto é só para o ASP.NET 5 esses tipos de projeto que usa a estrutura dele, aquele console application específico e a class library específica para usar com o ASP.NET 5. Eu fiz até um teste esses dias, que pegando um material de uma palestra que eu fiz aqui de BDD, usando SpecFlow, e daí eu criei uma class library
com um template normal, usando o Framework 4.6. Ela ainda utiliza o app-config. Ou seja, os outros tipos de projeto, por enquanto, acredito que vai continuar XML. Não sei se mais para o futuro a Microsoft, de repente, vai deixar de lado o XML e partir só para esse formato JSON daí dos arquivos de configuração. Beleza? Acho que é isso aí. Eu deixei aqui as referências, né, que eu utilizei, a documentação do ASP.NET 5. Tem também esse link aqui do roadmap, que dá para acompanhar as datas, né? E os exemplos que eu utilizei aqui para montar os slides, eles estão nesse link aqui. Como eu falei, está com o beta 5, né? E ainda hoje, ou mais tardar amanhã, eu já vou disponibilizar essa apresentação no SlideShare e eu posto no grupo daí para o pessoal acompanhar. Obrigado, então.